Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, em colaboração e transmissão na Bola TV. E para esta semana, o que é que trazemos? Trazemos aí notícias quentinhas, digamos assim, que é a troca do Ja Morant, não, desculpa, já ia trocar os vasos. A troca do Trae Young, exatamente, a troca do Trae Young e o Ja Morant está no mercado de trocas, exato, os Memphis Grizzlies. Foi reportado que abriu, ou seja, não abriu, desbloqueou os números todos das 29 equipas, não é? E agora já estão aptos ou disponíveis para responder aí às chamadas e de propostas que venham daí para o Ja Morant. E também, mais uma notícia que, pronto, essa aí é daquelas notícias que é o céu azul, que é Anthony Davis mais uma lesão, exato. Para falar disto, destas principais notícias, em primeiro lugar tem aqui o Rafael, que já tinha saudades tuas. Eu acho que é a primeira vez, esta época, que eu faço episódio contigo. Acho eu. Andámos aí um bocado desencontrados, Não tenho a certeza. Não tenho a certeza, mas é bom falar contigo, Ciro. É sempre bom falar contigo. O Gonçalo também. É bom estar aqui esta semana. Ainda por cima para os temas que são. Pois, exato. Trae Young, não é? O grande jogador, o grande herói de Nova York, não é, Gonçalo? Tudo bem contigo? E também estás contente para falar aí do herói, do ídolo do Rafael, não é? Que foi trocado. Sim, estou a falar. Olá, antes de mais, já tinha. Acho que é a primeira vez este ano que estou aqui, acho eu. Mas estou bem, cá estamos. Para falar de um jogador que eu tenho a sensação de que se calhar daqui por 2, 3 épocas vai estar numa situação melhor do que a equipa de onde ele foi trocado. Mas já lá vamos, porque pronto. Mas estamos bem, para falar de muita coisa. Obviamente, para falar de um aleijado, de um anão e de um rapaz que gosta de lançar umas granadas e, pronto, e dizer que tem armas de fogo e estar a apontar com armas de fogo. Cá estamos. Muito bem. Vamos começar pela troca mesmo, pela notícia da troca. Trae Young, que isto, lá está, isto foi assim, até foi algo rápido, foi assim, ou seja, isto não foi um processo que demorou assim muito tempo, se arrastou. Eu até pensava que ia arrastar um bocadinho, mas não. Ao primeiro Trae Young, ok, anunciou, isso até documentado com o Bruno na semana passada, no episódio que eu gravei com ele, de Trae Young estar no mercado de trocas, basicamente. Principalmente o agente, estava em conversas com a equipa para, prontos, isto aqui vamos sair de cena, aí vamos entrar no cenário de troca. Entretanto, começou a haver notícias, pronto, de algum interesse de algumas equipas, não sei o quê, até principalmente uma delas, acho que era de Toronto, salvo que já no verão tinha abordado os Hawks em uma troca com o Quickley pelo Trae Young, só que os Hawks não quiseram, mas desta vez o Trae Young, nesta questão de cenário de troca, disse como traçou o seu principal não, o seu favorito, digamos assim, o seu destino favorito era os Washington Wizards, que também já estava-se a ser reportado que havia ali qualquer coisa, um certo rumor de lá estar no negócio em que envolvia Trae Young e CJ McCollum. Ora, curiosamente, no dia do jogo que houve um confronto entre os Atlanta Hawks e os New Orleans Pelicans, exatamente nesse mesmo dia, bem, Trae Young foi colocado de fora, lá está, no relatório médico, embora era normal, porque o Trae Young já tinha falhado alguns jogos por lesão no joelho, só que depois apareceu o CJ McCollum na lista, e depois, passando um bocado, um bocado disso, foi o Corey Kispert, exato. CJ McCollum soou ali uns alarmes, mas foi quando foi o Corey Kispert, de última da hora, que não ia jogar, assim, depois até alguns insiders também já estavam a dizer que a troca está iminente, e foi. Realmente a troca aconteceu durante o jogo entre os Atlanta Hawks e os Pelicans, que até o Trae Young saiu. E foi uma troca que não envolveu piques de draft. E foi exatamente por estes 3 jogadores que eu citei, que não jogaram nesse jogo. Trae Young, que foi para os Washington Wizards, e por outro lado CJ McCollum,
que tinha o contrato expirante, e isso foi um fator, lá está, da troca ter acontecido, e Corey Kispert, que é verdade que não é um contrato expirante, mas é um contrato descendente, por exemplo, ele recebe 14 milhões, mas depois vai receber 13 milhões, ou seja, daqueles contratos que as equipas da NBA gostam, porque não afeta muito a nível de cap space, e também se no futuro a equipa quiser trocar o contrato do Kispert, não é assim muito difícil, embora é um jogador que lá está, mesmo nos Hawks e nos Wizards, ele já estava aí a jogar no banco. Falou-se um bocado da questão de os Wizards queriam uma pique, os Hawks também queriam, mas chega ao fim, os moldes dos negócios foram estes, sem piques, sem nada. Vou primeiro passar para o Rafael, pronto, porque lá está, é enorme fã do Trae Young, obviamente, o grande ídolo da cidade de Nova York, entre ele e o Haliburton, deve ser um deles. Mas, Não, temos jogadores a sério em Nova York, portanto. ok. O Colec, não é? Que agora parece que é o novo Jeremy Lin, não é? Lá de Nova York. É tudo. Não, mas comenta-me nesta troca esta questão toda. Isto também é novela, que também aconteceu, lá está, antes da troca acontecer, do Trae Young, que também, não esquecer que o Trae Young, isto já falei com o Bruno na semana passada, o Trae Young que teve ali, não é divergências, ele queria receber o contrato máximo, isto já há uns belos meses atrás, e os Hawks não quiseram dar, e isto também foi motivo um bocado, e também pela questão da equipa com ele está a ter derrotas, também acho que foi mais um empurrãozinho para os Hawks tomarem esta decisão, mas queria saber a tua opinião desta questão toda, desta novela e também da troca em si também, obviamente. Eu estavas a falar, eu estava aqui a tentar me lembrar do nome da pessoa que foi para os Wizards. Não sei se é o GM agora, mas ele estava nos Hawks e foi a pessoa Exato. que não me lembro do nome dele. Ajudem-me, não sei se vocês se lembram do nome dele. Ui, não. Pronto, estamos todos no mesmo. Pronto, ele saiu e acho que o Trae Young perdeu em Atlanta o seu maior aliado. Will Dawkins. O Will Dawkins, pronto, é o GM, é mesmo o GM. Ok, eu estava na dúvida se era. Pronto, perdeu ali um grande aliado. Claramente acreditava no Trae Young. Isto, a novela do Trae Young com os Hawks, e nós estamos aqui, nós vamos comentando. Aliás, a novela do Trae Young com os Hawks é mais antiga do que este podcast. Já é uma coisa que vinha a fermentar-se ali. Eu, na minha opinião, desde aquela época em que os Hawks fazem uma grande época, realmente, e vão à final de conferência, hum, desde aí houve um declínio. Tem vindo sucessivamente ali um declínio. Tentaram muita coisa à volta do Trae Young, mas aquilo raramente funcionou da mesma maneira. Raramente funcionou, aquilo não funcionou da mesma maneira nunca. Em momento alguns os Hawks foram aquilo que se pensava que poderiam ser. Falaste no Haliburton, os Pacers conseguiram manter esse nível, 2 anos consecutivos a chegarem longe e a melhorarem, e os Hawks estagnaram. E houve ali um bocadinho, muita coisa, tentaram muita coisa ao lado do Trae Young, e aquilo nunca resultou. Aquilo parece que se faltava sempre ali qualquer coisa. E quem é que era a culpa? Era de todos os jogadores que se meteram à volta dele. O Murray, por exemplo, andou por lá, toda a gente dizia que aquilo iam rebentar com o Oeste, e aquilo afinal rebentaram foi com os Hawks outra vez. Ali, e depois, pronto, aquilo é, todos os dedos apontam para a estrela, né? Para, o- para o Trae Young. Que eu acho que condenou o Trae Young na altura foi naquele ano de rookie em que fizeram de tudo para dizer que o Trae Young era melhor que o Luka Doncic. E essa comparação nunca mais o abandonou ali um bocadinho. O Doncic subiu e ser uma super estrela, e o Trae Young ficou ali perdido nos Hawks, porque os Hawks ou são ofensivos para dar aquilo que o Trae Young é melhor, que é ofensivo, ou são super defensivos e esperam que o Trae Young ataque em todo o momento. E aquilo não está a funcionar, porque a equipa dos Hawks que nós falámos aqui é uma equipa interessante. Defensivamente tem jogadores ali de potencial defensores do ano, mas faltava ali sempre alguma coisa e perderam peças. Os Hawks não podiam ali fazer grande coisa. E depois, olha, mas eles sabem que não querem dar o contrato máximo, rejeitam o Quickly, se calhar pronto, não acreditam no Emmanuel Quickly para ser o starter. Mas depois, a grande estrela, o grande jogador Trae Young, o que eles têm para apresentar para o futuro, com todo o respeito pelos jogadores, mas é um CJ McCollum,
que já não é o CJ McCollum que jogava em Portland há muito tempo, e o Corey Kispert. É isto? Nem uma pique, nada. É isto que eles conseguem tirar do Trae Young. Destruíram completamente. Isto é erro interno também. Acho que foi uma má gestão dos Hawks. Destroem completamente a imagem do Trae Young e depois não conseguem trocá-lo de outra forma porque deixaram que ele se depenasse completamente. Não fazendo alusão ao cabelo do rapaz. Deixaram que ele ficasse completamente. Pronto, Trae Young está ali, não conseguimos ganhar com o Trae Young, não conseguimos ganhar com o Trae Young. Pronto, CJ McCollum e Corey Kispert. Tá bom, ok, tá bom. Despachamos este senhor. Este senhor está despachado. Vamos montar, vamos continuar a montar a equipa noutro sentido. Agora, o que é que são os Ox? O Gonçalo disse e é verdade. Acho que aqui um Trae encontrando novamente alegria de jogar e o Washington Wizards na mesma frase. Pronto, vamos ver o que é que dá daqui. Mas parece estar numa posição melhor do que estava nos Ox neste momento. Aquilo já era, acho que era uma relação demasiado tóxica e os Wizards são a equipa desesperada para dar o dinheiro todo que o Trae quer. Se fosse, se calhar, uma semana mais tarde, os Wizards olhavam ou para o Trae Young ou para o Ja Morant, porque é a equipa louca para te fazer uma troca dessas. Os Wizards eles também tinham muito cap. Os Wizards eles podiam ter 80 e tal milhões na free agency ou off-season. E basicamente, pronto, vão ter o Trae Young, embora, pelo que saiu também a nível de reportes e notícias, é que os Wizards já não vão dar já o contrato ao Trae Young. Aliás, eles podiam fazer troca e agora já negociar. Ao que parece, querem ver, embora os Wizards não... O Triângulo não fiquem admirados que o Triângulo vai jogar pouco nos Wizards, porque os Wizards têm aquela situação da pick que até afeta a tua equipa, Rafael, que é se os Wizards caírem fora do top 8 do draft, a pick vai para Nova York. Por isso, o Triângulo vai jogar sim, mas não vai ser assim muito, porque pronto, os Wizards não. É da tais cenas, não querem ganhar muitos jogos, não é? Para não ficar Sim, isto ali naquela posição. os Wizards acabam, parece que foi ontem que acabaram de se livrar de dois contratos completamente ridículos que eles deram, porque são os Wizards que tinham que dar, ao John Wall e ao Bradley Beal. Os contratos astronomicamente altos que eles não conseguiram despachar para equipas desesperadas. Parece que iam meter no Trae Young, que não é a pessoa neste momento mais Sim, vê pelo que mais ele pede, confiança a uma equipa para lhe dar o max. o Trent podia 50 e tal milhões, e ele ia ganhar 57, 58 milhões dos Hawks. Agora com a troca ficou afetado, tal como a Luca, quando foi trocado para a LA, ficou afetado na sua renovação. Primeiro, só pode receber Coitadinho. 3 anos de renovação. Depois no verão pode receber mais, mas atualmente, estou a falar agora, in season, digamos assim, só pode receber Uhum. 3 anos. E depois é menos dinheiro. O valor médio ou anual é inferior por causa da troca. E até há muita gente que fala que se calhar até comentei isso com o Gonçalo, que é uma possibilidade de os Wizards e o Triângulo, ok, negociam, ativas a player option para o próximo, que é, lá está, é quase o valor que ele queria, que é quase 50 milhões, é 49, salvo eu, e depois vê-se, e depois é que damos aí uma renovação. Epá, os Wizards é tipo isso, e como eu estava a querer dizer, também é só para terminar e passar para o Gonçalo, é também a questão de, ok, temos aqui uma estrela, porque realmente a nível de camisolas, receitas de bilheteira e isso, claro, quando tens uma estrela como o Trae Young, vai dar mais audiência, vamos dizer assim, e claro, consegues vender mais, digamos assim, merchandising, não é? Porque pá, o resto é tudo miúdos, Alex Sarr, isso não são nomes sonantes, e o Trae Young tem uma fanbase que pontos podem não é, não vou dizer que vão deixar de ser adeptos do Hawks, se calhar, mas alguns podem simpatizar e fazem lá está, compras lá no merchandising do Trae Young em Washington, mas vamos ver como é que vai ser, embora na troca em si eu concordo contigo, não é, para os Wizards não é assim grande risco, trocou o contrato do CJ McCollum que vamos ser sinceros, já se estava-se a falar que no buyout, ele no pós-trade deadline ia para buyout, por isso pronto, não é? O Kispert também foi draftado lá, mas também não vai deixar assim grandes saudades. Agora, passando para ti, Gonçalo, esta troca para o lado da Atlanta, não é? E o Rafael já disse algumas coisas, não é? Sobre isso, mas soube bem a pouco esta troca, não é?
Sim, é curioso que as duas equipas tentaram obter, tanto os Wizards como os Hawks tentaram obter uma pick de primeira ronda nesta troca, ou pelo menos algum tipo de pick que eu acho delicioso por parte dos Hawks estarem a abdicar do melhor jogador da troca e mesmo assim de quererem uma pick pelo jogador. No meio desta troca, acho engraçado. Acho que havia mais argumentos para o outro lado, mas está tudo certo. Relativamente à questão do contrato do Trae Young, ele próprio também já o disse que ele prefere, não quer também já estar a colocar essa pressão, prefere primeiro também integrar-se na equipa, também conhecer um pouco a cidade, também conhecer um pouco os jogadores, conhecer um pouco a equipa, para antes de depois poder tomar essa decisão. Acho que os Wizards também têm aqui um bocadinho mais de margem, porque os Wizards, como vocês, como já o Rafael tinha dito há pouco, o GM foi o GM que draftou o Trae Young e confiou no Trae Young para ir para os Hawks. E acho que também há aí um pouco, digamos assim, um pouco de uma pequena margem para o Trae Young poder negociar e, neste caso, para os Wizards, poder negociar um contrato que será elevado na mesma, mas um contrato de certa forma mais amigável. Mas é uma tendência, não só no caso do Trae Young, mas também no caso da NBA no geral. A liga está cada vez mais versátil, tem bases que sabem que não é só um point guard ter a bola sempre na mão e o resto fica a olhar especado e é o base que define jogadas, já é cada vez menos isso, é cada vez mais o poste ou um extremo, ou uma jogada começar num poste, ir para o base, acabar num extremo, começar com aquela troca de bola constante. Portanto, eu acho que, digamos assim, o papel de point guard, de certa forma, não é que acabou, mas hoje em dia a NBA obriga a que os jogadores saibam fazer um bocadinho de tudo. E quando tem jogadores como o Trae Young, que eu tenho adorado todo o processo de vilanização do Trae Young, como se o Trae Young fosse o culpado de tudo o que estava a correr mal em Atlanta, quando curiosamente com o Trae Young eles tinham um ataque muito bom. Eu acho curioso que eles têm um treinador que é muito conhecido pela sua defesa, e estamos a falar de um treinador que tem 4 bons defesas no 5 inicial, e está a fazer fez um péssimo trabalho a tentar esconder o mal defesa que o Trae Young é, porque o Trae Young, para todos os efeitos, é um mal defesa, dá muito mais no ataque do que propriamente na defesa. Portanto, eu acho que muito desta responsabilidade não é de que é o Quinn Snyder que devia ir para a rua ou o que seja, mas quando já tens um treinador que já está lá, já não está lá há pouco tempo, já está lá pelo menos em umas 3 épocas, se a memória não estiver aqui a falhar, e a equipa continua neste, eu não digo mediocridade porque acho que é muito forte, mas andam sempre nesta tendência de ganham um jogo, perdem um jogo, ganham 2 seguidos, perdem 2 seguidos e nunca passam disto. E eu acho curioso que uma equipa, que é verdade, que eles neste momento têm neste período, nos últimos 7 jogos, têm o melhor defensive rating da NBA, é verdade, é tudo certo, mas preocupa-me um bocadinho mais quando as equipas começarem a tentar averiguar e conseguir descobrir um bocadinho as falhas na equipa dos Hawks e tentarem conseguir também aqui limitar ao máximo esta equipa. Olhando para aquilo que vai ser o futuro dos Hawks, obviamente que é claramente o futuro em redor de Jalen Johnson, que acho que é perfeitamente legítimo, porque é um excelente, é um bom jogador, é um jogador muito, muito completo, já para a idade que tem, já é um jogador muito completo. Só que depois, olhando para um jogador como ele, é preciso ter o máximo que consigas ter aqui de lançamento exterior e de jogadores consigam criar o seu próprio lançamento fora do drible a partir da bola. E olhando para o 5 inicial neste momento dos Hawks, Dyson Daniels não conta para essa conversa porque é um não atirador, ele simplesmente não tem um lançamento exterior que seja respeitável. Estou muito curioso para perceber o que é que vai ser o futuro do Zachary Rissachet em Atlanta, porque estou cada vez menos confiante que ele tenha futuro nesta equipa de Atlanta e também no tipo de jogador que ele é. Tenho dúvidas que tenha aqui futuro. Fala-se, e estupidamente fala-se na questão do Anthony Davis, que eu acho que é um erro, se for verdade, e espero que seja mentira, essa possibilidade dessa troca pelo Anthony Davis ir para a Atlanta, porque estamos a falar de um jogador também que é um não atirador e que é um não jogador, porque neste momento está lesionado e passa mais tempo na enfermaria do que propriamente a jogar, mas já lá vamos. Na vertente dos Hawks, acho que é isso, e como eu já disse, já tive a dizer na comunidade também,
que receio que daqui por 2-3 épocas estejamos a falar dos Hawks na mesma situação, mostrando uma equipa que tem estes jogadores com um bom potencial, mas depois parece que falta alguém para os potenciar. Não desgosto do retorno para aquilo que é o contexto, para aquilo que a equipa que pretende para as próximas épocas, mas o McCallum também é um não defensor e parece-me neste momento, genuinamente, eu acho que ele vai ser um jogador para vir a partir do banco, como já tem vindo agora nestes primeiros jogos em Atlanta. O Corey Kispert é um jogador que eu acho que mais época, menos época, também vai ser trocado, porque ele desde o início queria ser sempre o sexto, o oitavo, nono homem a partir de uma rotação da NBA, já o era em Washington era mais do que caramba, Washington não tinha absolutamente nada. Portanto, aqui neste caso, esse jogador vai andar ali, vai ter os seus 15 minutinhos por jogo e faz ali um bocadinho de cardio, anda a correr de um lado para o outro, tenta uns lançamentos, está tudo feito. Para o contexto de Washington, eu gosto, dá pelo menos ali espaço para poder promover, para poder desenvolver um bocadinho mais também os jogadores, alguns jogadores jovens que a equipa tem. Eu acho que a entrada de Trae Young vai beneficiar imenso os jogadores como o Keyshawn George e nomeadamente também o Trey Johnson está a ter uma época de rookie engraçada para aquilo que é o tipo de jogador que ele é, que é um jogador que é só cestos, não olha para mais nada, e a gravidade que o Trae Young tem no ataque vai permitir a outros jogadores para ter mais espaço para poder sobressair. Vejo esta equipa mesmo assim uma grande dependência, uma grande falta de um poste, e também tem-se falado muito na possibilidade deles irem atrás, por exemplo, de um jogador como o Daniel Gafford, que não é desconhecido naquela equipa porque já esteve lá a jogar durante algumas épocas, e acho que seria um bom encaixe para aquilo que o Trae Young precisa, que é uma ameaça para um LU, para um poste que saiba que seja capaz de defender no pintado, e o Alex Sarr está a fazer uma boa época, mas não é necessariamente um poste, não é. É um stretch big, desenvolver ali um bocadinho mais também a sua capacidade de lançamento e entre outras coisas no ataque. Mas tenho pena de ter acabado assim esta questão para um jogador como o Trae Young. Receio que se comece a ser uma tendência para a NBA ter jogadores como o Ja Morant. Tens outras questões como o Lamelo, mas que eu não acredito muito que isso seja realidade. Mas tens jogadores como o Ja Morant e outros bases que começam a ver o seu espaço cada vez mais reduzido porque são jogadores muito unidimensionais. São jogadores capazes de fazer tarefa A, B e C, e na NBA de hoje em dia precisas de fazer de A a Z. Portanto, começa a perceber um pouco essa tendência, compreendo, mas para mim não faz sentido nenhum toda esta vilanização de um jogador que há não muito tempo foram às finais de conferência com ele e que dava muito a este ataque dos Atlanta Hawks. Mas pronto, o Quinn Snyder voltou-se a safar e lá ele conseguiu estender a sua estadia em Atlanta pelo menos aí mais uma ou duas épocas e depois logo se vê. Mas já agora também só tocando no ponto do que o Rafa estava a fazer há pouco, na questão dos erros, não só do Trae Young, mas também do franchise. Eu vou mais para os erros do franchise, não necessariamente na questão de terem tentado fazer do Trae Young o melhor jogador, que ele era melhor jogador do que o Luka Doncic, mas todas as decisões de front office que vieram a enfraquecer o plantel com o passar dos anos, e o Trae Young, por muito que quisesse ter bons jogadores ao seu redor, eu acho que haviam argumentos para isso, mas enfim, é os Atlanta Hawks. Eles tiveram uma equipa, lá está, tal lida às finais da conferência, eles até tinham uma equipa engraçada ali à volta do Trae. Só que lá está, o Trae Young era uma equipa que quem era o treinador na altura, acho que é o assistant dos teus Lakers, era o Nate McMillan, acho que era. Era um péssimo treinador que só via ataque e não via defesa. Sim, mas o que eu quero dizer é que tipo, o ataque desses jogos, lá está, que foi às finais da conferência, era mais fluido e o Trae Young estava bem ali na equipa e, aliás, fazia sentido para a forma de jogar. Neste do Quinn Snyder, tu notas, havia jogos que eu via com o Trae Young, que o Trae Young era um peixe fora d'água. Estava lá e tipo nem sabia o que fazer, porque a forma de jogar da equipa que o Quinn Snyder metia
não era bom para o Trae Young, a jogar muito em off-ball, a jogar muito em velocidade, quando nós sabemos perfeitamente que o Trae Young não é um jogador de andar em correrias com o Jalen Johnson e o Nick Alexander-Walker. Não é esse tipo de jogador. Esse tipo de ataque do jogo ofensivo, não é? E é por isso que depois, claro, vem estas estatísticas, os jogos são melhores coisas, pois, porque se metes uma equipa a atacar em velocidade, sei que coisa, e o Triângulo fica para trás, claro, e depois uma equipa está... Diz, Rafael, diz. Não, desculpa, tem que haver uma relação quando se fratura desta forma. Tem que ser a dois. É uma relação, pronto, é dois, e portanto, para chegar a este ponto tem que ser dos dois lados. Nos últimos tempos, também era um triângulo um bocado, parecia-me, um bocado desinteressado. Sim, é verdade, o Triângulo Não off-ball, gosto da maneira, ele desliga. não gosto da maneira como isto está e desligo. E é, o que o Gonçalo está a dizer, desde que perdi-me, desculpem. Pronto, isto tem que haver ali um bocadinho de dar ao jogador aquilo que ele quer e o jogador também tem que dar um Sim, bocadinho. E parece que o Triângulo também deixou de dar e não. Nós olhamos para o Triângulo de há 5 anos, que é 5 anos na final de conferência, e o Triângulo de hoje em dia, este Triângulo é igual ao pior. Porque é um jogador que não consegue carregar a equipa ofensivamente como conseguia, porque não consegue carregar ofensivamente. Qual é a tática, os jogadores à volta dele, ou não consegue carregar. E não melhorou em tempo nenhum. Então, ficou ali montado. E eu acho que é um sim, bocadinho. Eu acho que é dos dois lados. E o esteve desinteresse ali. que houve que há do Trae Young também foi para a porta de saída também. E esta coisa do contrato. Acho que o Trae Young tem perfeita noção que nesta altura não, não vale por aquilo que ele deu nos últimos anos e como os Hawks estão, não vale o máximo. Mas ele sabe que vai pedir o máximo para acelerar processos de trocas e tudo mais. Não houve aquela questão de Trae Young pediu a troca. Não houve essa questão. Está no mercado, está trocado, está feito. Fizeram as coisas também, apesar de ser drama, mas foi sem drama também. Portanto, acho que queriam os dois o mesmo. Sim. E E não o Trae deixou o Young vai processo. claramente. Não deixou o processo arrastar durante o mês, poder ser pior até para a equipa em si. Pois é, um bocadinho, quer dizer, não é uma equipa que nós vamos brincando aqui e batemos muito, mas estamos em 2026 já. E um jogador, quando é que é ser trocado? Pós Wizards. Epá, isso é claramente É. pá, é olhar para o contrato. Isso Por quem lá está. É olhar para o contrato e olhar para o GM que lá está, que ele sabe que lhe vai dar tudo Exato. aquilo que ele quiser. Exato. Mas foi o GM que montou a equipa dos Hawks, foi ao final de conferência. Muito bem. E deu tudo ao Trae Young. Ótimo. Também foi o GM, como deu tudo ao Trae Young, acabou de despedir. Pois, exato. Verdade. Pronto. E já agora só uma última nota relativamente aos Wizards. Excelente trabalho a converter o pior contrato da história da NBA no Triângulo. Muito mérito Sim, por tudo aquilo que fizeram Basicamente. desde terem trocado o Bradley Beal com aquele contrato que não lembra a ninguém e terem-no convertido não só no Triângulo, mas em alguns jogadores que neste momento continuam na equipa e numa série de picos de primeira e segunda ronda que eles neste momento têm, foi muito graças a isto, neste momento, a esta troca final, digamos assim, de ir ao treino. Portanto, muito mérito também nestas Atenção, mexidas. há uma salvaguarda, Gonçalo. Foi os Pelicans que bateram à porta do juiz a dizer: epá, dá-me de Jordan porque nós vamos ser McCollum. Ouve. Quando batem à porta e te fazem uma troca e ela é demasiado boa para ser verdade, amigo, aceita, foge com ela, Sim, mete a fatura no lixo. Estás melhor que ninguém, Mete não é? a fatura. Mete a fatura. É meter a fatura no lixo e opá, garantia, não sei porque eu tinha a fatura no lixo, não sei de nada. Olha, E vai à tua vida, paga em dinheiro e foge. Desliga o telemóvel. É a mesma coisa aqui. Os Pelicans pensavam que estavam no Jordan Poole. Não, pronto, está a correr como está a correr. É o que é. Exato, Quem diria? Exato, quem diria, exatamente. Mas pronto, E vamos ver os como é que vai Wizards, ser. há uns anos era Jordan Poole e Kyle Kuzma, atenção.
Exato. E agora conseguiram safar, Agora- e conseguiram safar Vamos disso. ver. Vamos ver a questão dos Wizards, que estou muito curioso. Como é que vai ser o Trião com a equipa? Eu tinha minhas desconfianças, Já agora, mas vamos ver como é que vai ser. os Ox, desde que o Trae Young saiu da equipa, não perderam nenhum jogo. Olha, E ganharam aos Golden State Warriors. Alguém aqui não falando, está presente, mas falando de. Lá está, do que o Gonçalo estava a dizer, de não haver devolução. Anthony Davis, não é? É um caso que não vai haver devolução, não é? Os Lakers, logo ao primeiro minuto da troca dele, nem pediram isso, nem querem isso, da devolução. Porque estou tocando no do Anthony Davis, que até o Gonçalo já deu também um toquezinho sobre o Anthony Davis, por causa da questão dos walks, que já havia-se ali rumores de uma troca dos walks, ou seja, o que os walks fizeram com a questão da troca de Trae Young foi de certa forma para preparar, se calhar para fazer outra coisa até à trade deadline, e o nome mais forte tem sido Anthony Davis, uma troca que supostamente, atenção, pode ter em volta Porzingis e Lucanar, que ia facilitar os Dallas Mavericks livrar daquele lindo contrato do Anthony Davis, né? Aquele super max 35% do cap, ganha 60 e tal, ou vai ganhar para o ano 60 e tal milhões. Também, ao que parecia, podia haver ali o Rizaché. A questão é que Anthony Davis, mais uma lesão. Exato, uma lesão que até agora não sei se só viste uma atualização, Gonçalo. Agora os Walks já dizem, já não queremos dar o Rizaché. Ao que parece, os Walks viraram para os Dallas Mavericks já disseram, já não queremos dar o Rizaché. Pois, obrigado, não é? Por causa desta lesão de Anthony Davis e passando Não, por Diz. Não, sim, força. Sim. Não, sobre eu ia passar para ti para documentar esta lesão e que não entendemos mais uma, que atenção pode ser séria, pode ser uma lesão que ainda não sabe-se bem, ou seja, há ali duas opções. Há uma opção que pode ser mais está lesionado ou curta, está lesionado? sim, não ser tão grave, digamos assim, mas há outra que pode ser múltiplos meses. Embora os Dallas parece que vão tentar avaliar com outra, lá está, outra malta de departamento médico para avaliar melhor a situação do Anthony Davis. Mas passo para ti, Gonçalo, para comentar isto tudo do Anthony Davis e também destas conversações que tem havido entre, lá está, Dallas e Atlanta. Sim, relativamente ao Risaché, eles era demasiado bom para ser verdade trocar um jogador como o Risaché pelo Anthony Davis. Isso obviamente foi logo tudo colocado de parte, obviamente isso não vai acontecer. Não podíamos ter outra vez um Nick Harrison de agora em Atlanta, não é? Mas pronto. Estou a rir porque o Anthony Davis há uns meses foi trocado pelo Luka Doncic. Passado uns meses, não, pelo Richard C é demasiado. Pique. Yeah. Mas Continua, desculpa. Não é tão boa, não vou. E também eu encaixo que o Cooper Flag ia ser muito estranho. Bem, sobre Anthony Davis, estamos a falar de um jogador ativo que neste momento é o segundo jogador com mais lesões dentro daquilo que são os jogadores ativos. O primeiro, para não muitas surpresas, diria eu, é o LeBron James, porque já tem 75 anos de carreira em cima das pernas e como tal era de esperar que fosse um jogador que tivesse aqui eu falo lesão, como falo mazela, como falo algum tipo de toque. O LeBron em primeiro e o Anthony Davis em segundo, por motivos óbvios, porque já joga há muito tempo, o outro porque já tem um passe vitalício para ir à Cufetejo. Bem, relativamente a Anthony Davis, é pena, não há outra forma de o dizer. É pena porque é um excelente jogador, quando saudável, é daqueles postos que é muito complicado de o parar. Taticamente falando, apesar de com o passar dos anos já está um bocadinho mais pesado, digamos assim, mas taticamente falando deixa de ser um excelente jogador. Tenho pena de termos este Anthony Davis, esta versão do Anthony Davis nesta situação. Para os Dallas Mavericks, de certa forma é uma má situação, porque estavam neste momento aqui a jogar bem, o Anthony Davis também estava aqui num bom nível, e obviamente aqui é sempre aqui mais uma pedra no sapato para a equipa de Dallas. Acaba também de ser uma pedra no sapato para uma situação de futuro, como é óbvio, como é a questão
da possível renovação de contrato, se for o caso de Anthony Davis, porque obviamente o contrato vai ser um contrato um bocadinho pesado nestas próximas temporadas. E é pena, obviamente, os Dallas Mavericks neste momento fizeram a sua avaliação, mas pretendem neste momento obter uma segunda opinião exterior, portanto já consultaram tudo o que é departamento médico da equipa e todos acham e concordam que tem de ser aqui uma segunda opinião médica para avaliar se será necessário ou não algum tipo de operação. No caso, ele foi visto agora inclusive no último jogo agora dos Mavericks. Ele foi visto já com o braço agarrado ao corpo, estava com aquela bracelete aqui pelo ombro, portanto aquilo claramente é algo que limite muito a nível de movimentos. O que parecia ser algo nos dedos, afinal é algo um pouco mais complexo. É daquelas coisas, torna-se complicado para a equipa que o queira trocar. Já o era quando ele foi trocado de LA para Dallas, porque já na altura no verão também havia assim alguns zunzuns sobre essa pequena possibilidade de acontecer. Mas é pena. Não consigo deixar de ter pena de um jogador que a quem eu devo muito, a quem eu devo o título de 2020, porque ele foi o responsável do título da pandemia. Mas de facto é pena de termos outra vez mais uma lesão do Anthony Davis, e obviamente é mais uma pedra no sapato de Dallas, embora acho que Dallas também de certa forma é uma pedra no sapato, mas acho que irão conseguir também dar a volta à situação. Sobre o tal interesse de Atlanta, que pareceu-me desde o início que era fogo de vista, porque acho que olhando para o plantel que querem construir à volta de Jalen Johnson, o Anthony Davis não iria fazer tanto sentido como outros jogadores podem fazer nesta equipa. Anthony Davis, que com isto, aliás, o mais provável é que ele nem joga até à trade deadline, isso é o mais certo. Mas isto vai afetar o seu mercado, que atenção, já não era fácil por causa do seu contrato, já falar lá está dos melhores contratos da liga, estava a receber 35% do cap da equipa. E passando para ti, Rafael, Dallas, que atenção, Kyrie Irving ainda não regressou e ainda não há timeline de regresso. E aliás, já há malta, tipo jornalista até próprio de Dallas, que tem dito que se calhar não é de admirar que se calhar nem joga esta época o Kyrie. E isto... Não faz sentido. Sim, mas havia sempre aquele otimismo, não é? Pronto, e agora, ao que parece, nem vai estar aí pronto para jogar. E claro, isto, Rafael, passando para ti, esta situação de Anthony Davis é mais outra. Mais outra, e isto, pá, chega ao fim. Os receios eram realmente... Tinham razão, né? Mais lesões atrás de lesões. Acho que também o facto de não haver Kyrie Irving faz com que o Anthony Davis parece-me que volta ali um bocadinho antes do que teve a voltar de uma lesão anterior, faz ali um bocadinho um forcing para voltar mais rápido, porque claramente esta equipa, os Dallas, só com o Anthony Davis, são uma equipa totalmente diferente, e o Gonçalo estava a dizer bem, estavam num bom momento. Os Dallas estavam em subida, porque nós comentámos na altura, depois da troca, que se isto funcionasse, os Dallas tinham uma boa equipa e podiam muito bem competir. Sim, infelizmente o Kyrie foi logo para o estaleiro e o Anthony Davis está sempre em visitas. Uma pena de Anthony Davis, que é mais uma lesão, e acho que podia ter sido uma carreira a ficar uma carreira investigada por lesões, e podia ter sido muito, muito mais. exato. Ganha um título, não sabemos como é que é o futuro, mas ganha um título em LA na pandemia, que vai estar, que isto não é crítica nenhuma, Gonçalo, não leves a mal aquilo que eu vou dizer, mas é um título que vai ficar sempre marcado, manchado, porque é da bolha e é diferente e tal. Portanto, vão dizer às vezes que não é um título a sério. E pode ser o único que ele ganha. Mais que muitos jogadores que não ganham título nenhum, atenção. Mas podia ter sido muito mais. Aquela equipa dos Lakers podia ter dado mais. Os Pelicans, as lesões que ele foi tendo também davam ali. Os Pelicans e lesões, eles também estão
Estão muito dá. ligados. Estão muito ligados, é verdade. Também. É do ar, deve ser do ar. É que o jogador a seguir que eles foram draftar para ser, prontos, para o lugar do Anthony Davis, vamos dizer assim, o Zion. Jogador. Ele Pronto. deve estar a estudar enfermagem ou assim. Acho que tenho pena do Kyrie estar lesionado e depois estar de fora a ver aquilo. Não faz sentido que ele regresse da lesão. Porque é que eu vou voltar para quê? Para quê? Para jogar e para perder com estes. Vale a pena, recupera e para o ano estou cá outra vez. Também é mais uma lesão complicada do Kyrie. Ali a idade também já não anda para trás. E depois tenho pena enorme, tenho uma pena enorme do Klay Thompson, que saiu de Golden State à procura de outros pastos verdes, de ganhar um título no outro lado. É os Dallas é que me vão dar o título e depois tudo a cair ao lado dele. Tudo a cair em torres ali ao lado dele e ele, pronto, olha, estou aqui a sair do banco, faço uns pontinhos e pronto, olha, vou ajudar o Cooper Flag. Ele literalmente ele foi para Dallas por causa do Luka Doncic, não é? E depois passando os meses. Exatamente, também. Tudo isso aí. E os Dallas já estão a falar em trocar o Anthony Davis, que agora trocam no porquê. O Kispert já não está na mesa, portanto já não dá. E vão ter um jogador no estaleiro, é o quê? Vai ser. Não sei o que é que. Isto é um dos momentos em que se calhar ele tem que dar o Anthony Davis uma pique. Não tem, mas tem que dar uma pique por, sei lá, por sim. um jogador que não é de topo. Não, longe. Não, Rafael, e pelo contrato que ele tem, aliás, tu sabes, o 35% do cap não é só um jogador, tem que ser vários. Tem que ser vários e se calhar envolver 3, 4 equipas para absorver contratos por aí afora. Aliás, estou a dizer para ti, por exemplo, Karl Anthony Towns, como tu sabes, a troca que levou o Karl Anthony Towns para a tua equipa, que os jogadores, pronto, envolveu o Randall e o Dante Vicente, mas envolveu outros jogadores que são desconhecidos, mas que os Nova York teve que andar aí a espalhar, não é? Para tudo ali equiparar, e não sei o quê, tudo direitinho. E as equipas não te fazem favores que, não, está bem, pode ser. Não, deem qualquer coisa, ou dinheiro, ou piques, ou outros jogadores. Sim, exato. E aliás, acho que o James Dolan deu dinheiro, acho que deu cash nesse. O Dolan pode dar o dinheiro todo que ele quiser. Isso é verdade. Sim. Dallas nesta altura, o que é que para mim isto é bem, vamos implodir. Vamos implodir e começar de novo. Olha, pronto, vamos jogar com os Wizards não, com os Wizards já não, agora já não posso dar essa piada. Pronto, vamos fazer tudo de novo porque não há arranjar uma equipa para o Cooper Flag que está ali na maionese. É porque a equipa está ali a jogar, uma equipa que não está preparada ou não está a jogar para a juventude crescer. Está à espera dos jogadores que estão lesionados voltarem. E que não ajuda nenhum nem outro. Exato. E tem de decidir. É um bocadinho que os Ox decidiram. Ou vamos apostar no Trae e temos a juventude aqui. Não, vamos apostar na juventude. Temos confiança neles. E, Gonçalo, eu pensava que tu ias referir isto. Se os Ox trocassem para o Anthony Davis, os dois postos, Anthony Davis e Porzingis. É para ver quem passava mais tempo no estaleiro. Era uma bela combinação. Mas olha que mas falava-se que se houvesse de facto essa troca do Anthony Davis para Atlanta, um dos jogadores a ser movimentado seria obrigatoriamente o Porzingis, por ter um contrato pesado, que ajudava ali muito na. Exato. Mas sim, era isto médico, uma competição. Seria uma competição sétima. Meu Deus. Estava mais tempo na enfermaria. Isso seria bom. Chegavam os enfermeiros, olhem, pessoal, médico, vamos ter o Porzingis e o Anthony Davis. E não façam isso. Não façam isso. Isto eu não consigo. Só tenho 2 braços. Não dá. Eu se fosse a malta, se fosse eles, pedi logo um aumento logo à cabeça. Dizer, olha, antes de tudo, que é um aumento. Logo. Depois a gente tem que começar a trabalhar. Anthony Davis Tax. Embora o que o Gonçalo diz, pronto, fala-se muito de Porzingis, porque lá está, é o contrato expirante. E os Dallas, contrato expirante que é para limpar a folha salarial do contrato do Anthony Davis. E o Kennard também. Foi para a Atlanta
foi para a Atlanta para jogar com o Trae Young e o Trae Young agora vai-se embora. E o Porzingis está ali. Yeah. Olha, então, mas eu andava a lutar por títulos em Boston e agora estou aqui. Que é isto? Exato. Falando de outro jogador, tem sido falado agora, porque foi reportado que os Memphis Grizzlies estão, estão aí com o telefone aí totalmente aberto para negociar a troca Mas é do em Ja Morant. silêncio. Mas está em silêncio. Antes não, pelo que saiu na notícia, não. Agora sim que estão, pronto, que era um cenário que nós já estávamos à espera. Aqui a questão do Ja Morant lá em Memphis, que aquilo não está nada bem. Aliás, o Ja Morant se calhar está a ter, se não é a pior, é das piores épocas da sua carreira em, lá está, nível estatístico, e até nós vemos a jogar e não é o Ja Morant lá está há 5 anos atrás, nem de perto nem de longe, o seu próprio estilo de jogo e isso. Mas lá está, tal como nós já falámos há pouco das questões dos bases que estão a perder valor, Já Morant é outro, não é? Embora na própria report falou que os Memphis Grizzlies estão à espera de ofertas que envolvam piques e jovens jogadores, e eu não estou confiante que eles vão receber uma proposta por aí além. Aliás, se eles pensam que vão receber tipo como foi no Desmond Bain 4 picks, acho que isso é para esquecer, sinceramente, porque já Morant Acho que os Dallas têm um jogador para trocar. Mas passando para ti, Gonçalo, esta questão do Ja Morant, tal como nós falávamos, e até foste tu que mais falaste, da questão destes bases que estão a perder valor, e o Ja Morant é os problemas físicos, que atualmente o Ja Morant também não está a jogar, problemas físicos, e pronto, obviamente o seu histórico de suspensões e de maus comportamentos, não é? Sim, Memphis colocou o telefone à disposição e diz podem-me ligar. E eu acho que eles até hoje receberam 0 chamadas pelo Ja Morant. Só acredito Não. em Se calhar os Kings, pá, 2 ligaram equipas. ali os Kings, estás a ver? Não, Já receberam, lá vou. receberam uma daquelas chamadas a dizer que viram o currículo deles. É tipo aquela notificação. Os Bem, Países Baixos. eu não vejo sinceramente nenhuma equipa que queira mesmo ir buscar o Ja Morant. Acredito que hajam equipas que, por um motivo ou outro, possam ter interesse em ir buscar um jogador como o Ja Morant, não necessariamente pela qualidade de jogador que é, mas se calhar por uma necessidade de ter mais jogos, ter mais vitórias, ou pela necessidade de ter aqui um bocadinho mais, pela aquela vertente mais financeira da coisa, de camisolas e tudo mais. Yeah. Só vejo mesmo 2 equipas. Uma, no caso, são os Brooklyn Nets, porque tem ali muita coisa, algumas coisas, não necessariamente de valor, mas que juntando tudo até pode ter ali algum valor interessante. Os Brooklyn Nets são uma equipa, são um bom exemplo disso, porque são uma equipa que a partir, não tarda nada, deixam de ter controle sobre o seu futuro a nível de picks no draft. E surge também aqui um bocadinho aquela necessidade de ganhar jogos, mesmo que essas vitórias não signifiquem nada, pelo menos para garantir que não há uma pique muito elevada a ir para outros lados, que não, obviamente, para Brooklyn, porque o Brooklyn já não tem controle dessas mesmas piques. Também se fala muito na hipótese de Memphis, perdão, de Sacramento, mas, segundo o que se sabe, Sacramento só pretende conversar com Sacramento se a troca envolver DeMar DeRozan, o Devin Carter, que no ano passado era rookie, e aqui há algumas piques eles falam em draft capital, portanto aqui fica um bocadinho em aberto sobre o que é o draft capital, mas não deverá ser duas escolhas de primeira ronda, nem pouco mais ou menos. Porque estamos a falar de um jogador com 30 e muitos anos, como é o caso do DeMar DeRozan, e o Devin Carter, que é um jogador defensivamente muito interessante, mas que ainda não, infelizmente, não teve possibilidades de mostrar muito daquilo que vale. Eu acho genuinamente que não vai haver ninguém no mercado que queira ativamente procurar um jogador como o Ja Morant, não só pelos problemas dentro de campo, mas fora de campo, mas principalmente pela sua produção
dentro de campo, e particularmente que é um jogador muito tem de ter uma usage muito alta, tem de ter a bola na mão com alguma frequência, e vai de encontro com o que eu estava a dizer há pouco, numa NBA cada vez mais versátil e que todos os jogadores sabem fazer um bocadinho de tudo. Isso torna-se um bocadinho complicado ter um jogador como o Ja Morant, que tenha de ter muita bola na mão, mas isto, atenção, este report de Memphis estar a colocar, estar a aceitar ofertas pelo Ja Morant, isto não é dizer que estão a trocá-lo, é simplesmente ele está no mercado, se aparecer alguma coisa aparece, se não aparecer, nós continuamos com ele até aparecer alguma coisa. Mas é o reflexo também não só da NBA atual, mas também do reflexo da equipa de Memphis, que assumiu claramente um novo estilo de ataque, uma forma de jogar diferente e de uma forma de tentar dar os seus frutos. E vai ser daquelas equipas que vai andar sempre ali no play nos próximos anos, até ter aqui alguma coisa que possa rebentar no bom sentido e que lhes possa catapultar aqui para outros patamares. Portanto, sobre o Ja Morant é isso. Eu acho que uma equipa como Sacramento ou Brooklyn, neste momento, são as únicas equipas que eu vejo, não só em termos de encaixe, mas também em termos de real utilidade do jogador e de peças que estas equipas possam ter. Fala-se em Toronto, não estou a ver Toronto virado para aí nem pouco mais ou menos. É só daquelas tentativas de tentar valorizar um bocadinho o jogador, quando o jogador, em termos de produtividade esportiva, não está a render muito e não rende muito. Toronto só se for o Quickly, que parece que Toronto também está, entre aspas, a meter um mercado. Toronto seria demasiado burra em ter dois jogadores não lançadores no mesmo 5 inicial, quando tens o Quickly, que defensivamente também dá muito. Esse rumor, assim que o vi, achei absurdo. Milwaukee também acho que é ridículo por todos os motivos e mais alguns. Milwaukee, Há muitas eu equipas espero há muitas equipas que estão a ser tiradas para cima da mesa apenas na perspectiva de tentar valorizar um bocadinho o valor de mercado do jogador, que já é baixo e vai baixar ainda mais, e vai ser uma grande surpresa quando eles, o maior retorno possível que obtiveram alguma vez para algum jogador, chama-se Desmond Bain, quando receberam 5 picks de primeira ronda. Portanto, eu acho que a surpresa vai estar aí. Yeah. Rafael, passando para ti, para te comentar aqui sobre esta situação de Ja Morant e também estes cenários de troca que parece que não é a expectativa. Eu acho que para a malta de Memphis não pode ser muito alta, não é? Não pode, porque o jogador, ao contrário do que aconteceu com o Trae Young, que falámos no início do programa, do Trae Young com os Ox, isto é assim, acho que a culpa tem que ser apontada ao Ja Morant, todas as questões que ele trouxe para cima da mesa, todas as questões não basquetebol, porque os Memphis estavam uma trajetória fantástica, com um crescimento bastante bom, e tiveram que pronto, ir trocando Desmond Bain, por exemplo, e trocando Bateman e tudo mais, para ficarem com o Ja Morant, despediram treinadores. Por causa do Ja Morant, também é um bocado estranho, pronto, essa parte depois da equipa. E agora trocam o Ja Morant e fica, acho que eles ainda conseguem ganhar menos com os Ox pelo Trae Young. Há esse risco. Porque Chega ao o fim. Trae Young consegues recuperá-lo no campo, dando aquilo que ele precisa. O Ja Morant, o que é que ele precisa? Uhum. Quem é que precisa de Ja Morant? Porque isto é que estava a dizer, não há equipas desesperadas a esse ponto para o Ja Morant. Se calhar uns Kings podem ali fazer uma troca, mas os Memphis têm que comer sola de sapato para tirar o Ja Morant da equipa. É daquelas casos de toma o Ja Morant, uma pique e dá-me jogadores, que é para me livrar do Mona, não é? Que isto é um bocadinho complicado. Acho que é muito problemático o que está ali. Acho que a troca vem muito tarde. É muito tarde. Acho que é o esticar ao máximo. Pronto, já não dá mais. Agora que está tudo partido e ruído, é que querem trocar. Já não havia. Trocavam-no antes, tentavam, ainda arranjavam alguma coisa para eles. Tentaram ao máximo ajudar o jogador, mas o jogador claramente não quis ser ajudado também. E aquilo também, a relação também se fraturou e estamos nesta posição. Mas é complicado, não sei. Eu li que os Miami Heat podiam querer o
o Jamoran, os Timberwolves também vão trocar por ele, mas também quem dão é o Naz Reid, portanto não é o que Memphis podia querer ali, não é? E não acredito que deem um membro tão importante como o Naz Reid por um ponto de interrogação que é o que o Jamoran é neste momento. É o quê? As Sim. equipas supostamente estavam ou poderiam estar desesperadas para fazer essas trocas. Não vejo esse desespero agora neste momento. Olha, pronto, vamos ver. Até porque há um jogador que também há rumores, já falaste aqui, Cirilo, dele, dos Hornets, que também pode ser que está ali, então estás para sair, estás para não sair, o que é que se passa aqui? Que é o Lamelo. E eu, então, mas espera aí, se o Lamelo está quase, há rumores que o Lamelo está quase para sair, eu vou trocar tudo pelo Jamoran? Se calhar não. Se calhar vou esperar aqui por este senhor, ver o que é que se passa. Moura não sei o que é que pode fazer. Não, é os Bulls desta vida que fazem uma troca destas também, é os Bulls ou os Kings desta vida, mas não vejo Tipo Kobe acontecer. White. Tem o Josh Giddey, tem o Giddey agora também, e o Kobe White vão fazer o quê? Não sei. O Jazz vai para Utah. Não sei Yeah. se. E depois isto pode ser um bocado complicado, mas dado o histórico do Jamoran, os Nets em Brooklyn vão ter o Jamoran em Brooklyn, numa cidade como aquelas, e confiar que ele não se perde. Há muitos ifs neste momento. Yeah. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aqui a questão do Jamorant. E bem, maltinha, com isto vamos despedir aqui do podcast. Sigam as redes sociais aqui do Vamos Falar de Fundo. Quem estiver no YouTube está aí na descrição. E voltamos para a semana, não é? Para mais um episódio aqui do podcast onde se fala apaixonadamente de basquetebol. Fiquem bem, malta. Tchau, tchau.